Eu sou o legendário 38.243, Rodrigo Câmara, e quero dar boas-vindas aí aos convidados, a todos os legendários aí também presentes. E vamos estar dando início aqui nessa nossa live, né? Vamos estar orando, buscando aí a presença do Senhor. Antes de passar a palavra para o pastor Milton, que vai nos trazer o testemunho dele. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, te agradecemos por mais essa oportunidade, Senhor, de estarmos aqui reunidos, ó Pai, entre nossos irmãos. Te agradecemos, ó Pai, pelo teu amor, Senhor, pelo teu cuidado, ó Deus. E te agradecemos, Senhor, por cada homem, Senhor, que está aqui, que o Senhor reservou, Senhor, para estar aqui e para ouvir esse testemunho, ó Pai, porque nós cremos que o Senhor tem um propósito para a vida de todos nós, de cada um de nós aqui, Senhor. Não foi por acaso, Senhor, que esses homens estão aqui. Nós cremos que o Senhor tem realmente um propósito para cada um, que isso possa, Senhor, estar, o Senhor possa estar tocando no coração de cada um aqui, a começar em mim, o Senhor possa estar quebrando corações aqui, Jesus, através da tua palavra. E pedimos que o Senhor esteja, Senhor, falando, Senhor, ao coração e usando, Senhor, a vida do pastor Milton agora, que vai trazer a palavra, que o Senhor possa estar usando, Senhor, que nós possamos, Senhor, sentir a tua presença, Senhor, em todo o tempo. No nome santo de Jesus, nós choramos e te agradecemos. Amém. E, Senhor, ainda Amém. na tua presença, em concordância com a oração do Rodrigo, eu quero submeter a ti, Senhor Deus, as minhas palavras, o meu testemunho, que ele tenha o equilíbrio do Senhor, que ele retrate a verdade, e o Senhor não permita que nenhum tempo a mais seja utilizado pelo meu coração enganoso, e que somente aquilo que nos edifica possa sair da minha boca, dentro daquilo que o Senhor falou tanto ao meu coração naqueles 4 dias em que ali o Senhor me levou para esse movimento, para esse ministério chamado Legendários, a qual com muito orgulho, Senhor Deus, eu faço parte. Senhor Deus, Amém. receba toda a honra, toda a glória e todo louvor, que as pessoas possam olhar para Ti e não olhar para mim, porque nada sou, senão um miserável pecador salvo pela Tua graça e bondade, Senhor. No nome de Jesus, que assim eu te oro e aqui te agradeço. Amém. 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 Glória a Deus. Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Aos que não me conhecem, meu nome é Milton, sou legendário 165056. Eu fiz esse movimento. Na verdade, eu fui confrontado, né, por 2 irmãos que estavam vivendo situações extremamente difíceis aqui nos Estados Unidos e eu acompanhava, né, como irmão, porque, na verdade, eu não estou em nenhuma igreja como ocupando a função pastoral, mas eu acompanhava como irmão, porque tenho exercido o meu ministério de cristão na minha vida pessoal, no meu dia a dia. E esse um dos irmãos estava sofrendo muito em relação ao casamento dele, me ligou, perguntando se eu conhecia os legendários e que ele foi convidado por um amigo e que ia dar essa última oportunidade ao relacionamento dele de fazer esse movimento e perguntou o que é que eu achava. Eu digo, meu irmão, eu não posso lhe falar porque eu não fiz. Eu não gosto de falar do que eu não fiz. Não sei, já ouvi falar coisas boas, ouvi falar coisas negativas, mas eu não fiz. E quem gosta de fofoca é fuxiqueiro. Como eu não gosto, você só vai escutar uma coisa minha. Você está com vontade de fazer, tem paz no seu coração, faça. Mas a partir daquele momento, aquele ficou martelando no meu coração. Eu cheguei em casa, eu compartilhei com a Isabel, com a minha esposa. A gente tem vivido tempos difíceis aqui nos Estados Unidos, é um tempo bem complicado em relação à questão financeira que a gente tem vivido aqui. Mas isso tem sido, ao invés de ser problema para a gente, tem sido um motivo de união entre eu e ela. Mas havia muitas coisas em mim que precisavam mudar ainda, né? Eu sou muito, não sei se a palavra correta é essa, mas eu era, né? Não vou dizer que eu sou, porque ela depois pode, vai dar o testemunho dela em relação a isso. Mas eu sempre fui muito de pouca paciência em relação a ouvir,
né, a ter cuidado no ouvir. A minha relação com a Isabel, ela tem hoje, nós estamos entrando no 32º ano. E, e durante 9 anos foi muito conturbada, foi uma relação de muita confusão, de muita intriga, de muito ciúme, tá? Até que o Senhor me converte. E ali naquele momento da minha conversão, eu realmente mergulho na palavra de Deus, eu me apaixono de maneira muito forte pelo Senhor, e muitas coisas se transformaram na minha vida de maneira muito rápida, né? E durante um tempo, como eu acho que é comum na maioria, quando a maioria das esposas se convertem primeiro, foi o caso dela, quando há uma conversão genuína, né, que ela vê o marido andando nos caminhos do Senhor, há de uma certa forma um certo relaxamento, uma certa tranquilidade de tanta batalha espiritual que ela enfrentou. Quantas e quantas vezes foi na minha cama de madrugada, colocar a mão sobre a minha cabeça e me abençoar e profetizar sobre a minha vida. E eu creio que aquele momento em que houve a minha conversão, houve um descanso da parte dela, e eu fiquei, ao invés de eu ter empatia, né, eu fiquei extremamente soberbo em relação a isso. E muitas vezes eu tratei a Isabel como alguém inferior espiritualmente. É soberba, eu acho que não tem outro nome, que não caberia outro nome, orgulho, soberba, ou o que viesse, né? Mas eu me dediquei muito à igreja, me dediquei muito à obra do Senhor, mas ultrapassei alguns limites, né? Chegando até ao nível de idolatria em relação ao ministério, em relação às pessoas da igreja, e isso prejudicou muito a nossa relação, né? Até que a gente veio aos Estados Unidos, foi um tempo, nós tiramos umas férias em 2013, e ali naquelas férias nós tomamos a decisão de vir embora para cá. Não foi uma decisão fácil para mim. O Everton tá aí, é uma pessoa que me conhece há muito tempo, que não foi uma decisão fácil, mas eu sempre fui muito apaixonado, assim, quando eu faço alguma coisa pela paixão, eu não tenho medo. E ali e para ela, né, a Isabel foi muito ferida, né, na minha saída da igreja, e, e foi um momento assim que assim, agora eu tenho meu marido. Mas de alguma forma ou de outra, isso me afastou um pouco das coisas da igreja, de servir a igreja, que sempre foi uma coisa que eu amei demais, depois da minha conversão. E durante esse tempo, né, aqui, e completaram-se 10 anos no ano passado, foi quando, em outubro do ano passado, eu realmente decidi me inscrever nos legendários. Quando eu falei para ela, imediatamente ela já disse logo, vá fazer. E ela já cuidou logo de fazer a inscrição, já fez tudo, eu disse, já fiz sua inscrição. Eu digo, amém. Ela está querendo alguma coisa aí, ela está querendo que alguma coisa mude em mim, porque ela está querendo que eu faça esse negócio, ou então quer me fazer algum tratamento que eu não estou sabendo o que é, né? Porque eu não sei, eu realmente não sabia o que é que acontecia lá, mas aceitei, vamos lá, vamos fazer. E três coisas, assim, especiais, três coisas mudaram muito no meu coração ali naqueles 4 dias. A primeira delas aconteceu do primeiro para o segundo dia. Não, meu irmãozão, cara, não. Everton tá aqui com a gente. Dá tchau para ele. Então, o primeiro dia, para mim, da quinta para sexta-feira, né, que é o final de semana, foi muito impactante, assim. Eu cheguei lá e não conhecia ninguém. Eu acho que eu conhecia duas pessoas que estavam lá, inclusive uma delas que estava numa turma perto da minha, próxima à minha. Era uma figuraça, todo o tempo reclamando, todo o tempo murmurando. E ele falava, eu vou matar quem me escreveu. E quem me escreveu foi a Isabel, né? Eu não podia matar ela. Então, ali naquele momento, Deus tratou muito meu coração e disse, você está aqui porque eu lhe trouxe, né? Você se comprometeu a conhecer o ministério, então, boquinha fechada até o final, né? O seu assunto é comigo. E ali, imediatamente, eu me calei e fui colocado até como líder do meu grupo.
Ninguém, não conhecia ninguém no meu grupo. E aí tinha mais a responsabilidade ainda de dar um bom testemunho. Mas no segundo dia eu fui muito impactado em relação à minha racionalidade, eu não vou nem dizer racionalidade, que eu acho que a racionalidade é uma das coisas que a Bíblia nos chama a ter em relação à Escritura, a palavra de Deus. Mas eu fui muito confrontado em relação a ter deixado de lado, durante esses 10 anos que eu vivi aqui nos Estados Unidos, as coisas espirituais, né? O meu devocional, o estudo da palavra que eu tinha continuamente, né? A minha oração das primícias, e hoje, graças ao grupo dos legendários, Deus tem me levantado cedinho de madrugada, nos horários em que eu me levantei durante a minha conversão. E ali naquele segundo dia, Deus falou muito ao meu coração a respeito disso. Ele disse: meu filho, ó, você tem deixado de cuidar das coisas que são espirituais. A oração, a leitura da palavra. E você tem se dedicado a uma vida que só está lhe consumindo, de trabalho, de sobrevivência. E não foi isso que eu lhe pedi, eu não lhe trouxe para cá para isso. E eu dei, inclusive, esse testemunho lá, né, que Deus tinha me quebrado muito nesse aspecto. Eu era muito racional em relação à palavra, eu tinha muita desconfiança em relação a coisas espirituais, a movimentos que eu não, sei lá, eu não vou colocar aqui a palavra porque eu posso errar, mas ele está muito relacionado eu acho que a frieza do meu próprio coração em relação a esse tempo que eu me afastei das coisas espirituais, como a oração e a meditação da palavra, o meu devocional, a oração com a minha família. E durante esses 10 anos que eu vivi aqui nos Estados Unidos, apenas nos 2 primeiros anos nós tivemos esse tempo. E à medida em que isso foi consumindo, em que eu comecei a vir para cá e tive que vir para cá e sair do Brasil e vir para cá, aquilo foi piorando ainda mais e eu fui perdendo esse tempo, tirando esse tempo da minha vida. E ali, naquele segundo dia, Deus me confrontou muito a respeito disso. Deus falou muito ao meu coração a respeito disso. Eu pedi perdão a Deus e ali pude encontrar graça, né, de entender de que eu tinha que retornar ao meu tempo com Ele, né, ao meu tempo especial com Ele, ao meu quarto em secreto com Ele. E foi muito tremendo para mim ali naquele momento, porque eu estava realmente muito frio em relação a isso. Depois daí, a gente foi ao. Os dias foram se passando, são 4 dias, os dias foram se passando, e, e como líder do meu time, eu tinha que ser forte, né? Eu não podia fraquejar, eu estava ali com irmãos e eu tinha que ser forte. E é engraçado que a gente tem e eu creio que vocês vão descobrir isso, que sempre que a gente queria perguntar alguma coisa, um legendário que estava lá, na época de que eu era ainda estenderista, né, que eu não tinha me formado, eu sempre tentava ali ver alguma coisa, saber de alguma coisa, esse desfruta o caminho, capitão. E eu digo, meu Deus do céu, o que é esse desfrute o caminho aí? E mais interessante é que em um determinado momento, lá no final, Deus falou muito ao meu coração sobre amizade. E me lembrou aquele texto que Jesus traz na sua palavra, quando ele diz lá em João: já não vos chamamos mais servos, mas de amigos. E, e naquele momento eu me lembrei muito da Isabel, muito, muito da minha família. Tem algumas frases que são ditas que são muito marcantes para nós. Elas parecem ser bem simples de ouvir, ser triviais, mas é impressionante como ali naqueles dias elas vão direto no coração. São frases que talvez até você já tenha escutado, quem nunca fez tenha escutado, mas para mim parecia que era a primeira vez que eu estava ouvindo. E uma delas impactou muito o meu coração e me fez lembrar muito da Isabel. Não como minha esposa, né? Eu confesso que Deus trouxe ali a Isabel para mim, a minha esposa, naquele momento, como minha irmã em Cristo, como minha amiga, né? E aquele companheirismo, aquela relação que tinha ali, com relação àquela equipe que estava junta, todos que estavam ali, que eu estava vendo, todo mundo se ajudando, todo mundo
colado no outro, sendo verdadeiramente amigo numa situação difícil, eu coloquei a Isabel naquela situação. E ali Deus falou muito ao meu coração por muitas e muitas vezes, quando eu respondia rispidamente, quando eu não tinha paciência para ouvir, né? Eu acho que todo homem sabe o quanto a mulher gosta de falar, né? E muitas vezes a gente só tem que ouvir, não precisa dizer uma palavra, só tem que ouvir. E eu não tinha paciência, não tinha paciência. Ela começava a falar, eu já, 1 minuto da conversa dela, eu já deduzia os 30 minutos seguintes. Ela ia falar e eu já antecipava, e isso magoava muito ela, dizer assim, quem te disse que eu ia dizer isso? Né? E eu nunca tive paciência, mesmo como pastor, mesmo já há muitos anos no Evangelho, no Senhor, eu nunca tive paciência de dar o meu ouvido para ela, para escutá-la como eu estava escutando ali os meus amigos que estavam ali comigo. E Deus me lembrou ali, quem é sua melhor amiga? Esses caras são seus amigos? Você elegeu eles como seus amigos? Sim. Ele disse, quem é sua melhor amiga? Aí Deus me trouxe ela. Ele disse, você tem se comportado assim com ela? Você tem sido ouvido assim com ela? Você só tem sido boca? E ali eu assumi um voto com Deus, eu chorei muito naquele dia, e assumi um voto com Deus de que eu ia lutar para mudar em relação ao meu relacionamento com a Isabel. Muitas coisas no meu testemunho com a Isabel são muito fortes, assim. A gente veio de uma vida, de uma relação promíscua, né? Eu era um prostituto de mão fina, uma vida de muita briga, de muito ciúme, né? De adultério, e Deus mudou muito a minha vida na hora da minha conversão. Não, desse tempo da minha conversão, que são 23 anos, não houve nenhum adultério físico, mas houve adultério de olho. E ela nunca deixou de ouvir a minha confissão, nunca. Ela sempre ouviu, mesmo que eu olhasse para a mulher, ela sempre ouviu a minha confissão. Eu pequei, eu olhei, ao ponto, inclusive, dela chegar uma vez e ligar pro pastor titular da igreja e dizer que eu estava ficando doido. E todo dia eu chegava dizendo que eu pequei. E ele disse, só escute o Milton, deixa ele falar. Se ele está sentindo isso, é porque ele está precisando falar. A Bíblia, ele tem claro no coração dele a palavra de Tiago 5,16, e ele quer ser curado dessa doença da prostituição, então você tem que ouvir. Mas eu era grosseiro, às vezes, no meu jeito de falar, né? Por muito tempo, essa soberba, né, de achar que eu era mais espiritual e ela menos espiritual, maltratou muito a nossa relação. Apesar de que aqui nos Estados Unidos, como eu não estava na igreja, eu não estava em ministério, o meu relacionamento de amizade, o meu ciclo de amizade era pequeno, o meu ciclo de amizade na cidade que eu moro é muito grande, e isso influencia muito, né, porque você acaba tendo menos tempo para estar em casa, e aqui eu me dediquei mais à minha família. Então, mas ainda assim faltava esse relacionamento de amizade, né, que ela não sentia. Apesar de que para mim era normal. Ser homem para mim era aquilo ali. Mas para ela não era, né? Para as minhas filhas também não era. E, e eu me lembro que antes de eu sair do Legendários, antes de eu ir para o Legendários, no final de semana antes, ela disse assim, você já conversou com suas filhas? Converse com elas, pergunte o que é que elas acham em relação às vezes, o seu comportamento comigo. E realmente foi muito impactante. Eu não sentei com a mais velha, mas sentei com a mais nova, que é a Esther. E ela falou, disse, pai, às vezes eu percebo que não é a sua intenção, mas a maneira como o senhor fala parece ser grosseiro mesmo. E a mamãe, a senhora sabe como é que ela é sensível, ela tem essa característica de falar, e o senhor não escuta. E naqueles 4 dias, Deus ministrou muito meu coração a respeito disso, quando eu me dedicava a ser líder da minha equipe, a cuidar dos irmãos que estavam ali comigo, Deus me lembrava da minha esposa. Né? Você tem essa oportunidade de fazer o que você está fazendo aqui todo dia na sua casa, e você não está fazendo. Então, se eu fosse trazer no meu testemunho o que mais me impactou, o que mais me transformou desde outubro até agora, foi a minha relação com a minha esposa.
Não que fosse uma relação ruim, não que fosse uma relação de pecado, mas a minha relação de amizade. Paciência de ouvir. Isabel como é que eu posso dizer? A Isabel é muito sincera, o sentimento dela é muito exposto, ela não sabe esperar para o dia seguinte para falar. Ela, quando quer falar ali naquela hora. E muitas vezes eu não tinha paciência nem amor para ouvir e compreensão para ouvir a parte dela. E esse movimento dos legendários, ele trouxe muito, o ministério trouxe isso muito para o meu coração. Aquele cuidado com os meus irmãos ali, que Deus me colocou como líder, me fez trazer à minha casa. Eu reportei tudo aquilo que eu estava ali fazendo com eles para minha casa, né? E isso mudou muito a minha relação com a Isabel. Muito, muito, muito. E vou te dizer uma coisa, meus irmãos, eu não sei se acontece com vocês, mas quando a gente toma uma posição de mudança, parece que a gente é provado para ver se a mudança realmente foi sincera, foi verdadeira, né? E durante os 3 primeiros meses que eu cheguei, foi tudo maravilhoso, tudo flores, né? Isabel estava num mar de rosas. Eu disse, meu Deus, não pode. Esse não é o mesmo homem que saiu daqui e foi para o Legendários. Mas depois dos 3 meses, começou as provas. Aí ela foi começando de novo a falar em cima da bucha e tal. E ali Deus foi ministrando meu coração. Se fosse lá, naquele dia, se os seus amigos estivessem ali fazendo isso, o que é que você fazia? O que é que você faria? Quem é sua principal amiga? E Deus me trouxe naquele último dia que eu estava nos Legendários, no penúltimo dia, na noite anterior a gente ir embora, à noite Deus me trouxe uma palavra com relação a ser irmão em Cristo. Né? Alguém, os irmãos que já me conhecem aqui já ouviram eu falar sobre isso. Mas ali naquele dia Deus me trouxe uma palavra sobre Jonatas e Davi. E quando eu fui para aquele texto, imediatamente eu trouxe a Isabel para aquela posição, né? Quando ali em Samuel, 2 Samuel, Jonatas vai dizer que a alma dele estava ligada à alma de Davi e a alma de Davi ligada à alma dele. E o amor que unia a eles era amor mais forte, mais verdadeiro do que o amor de muitas mulheres, né? E ali naquele dia, naquele último dia, um dia que foi um dia difícil de eu dormir, quase que eu não dormi. Deus me incomodou muito. Ela é prioritariamente a sua principal irmã em Cristo. Não que ela é a minha a minha irmã em Cristo, a melhor irmã em Cristo que eu tenho, mas prioritariamente todos vocês são meus irmãos, têm o mesmo valor para mim, mas prioritariamente eu tenho que dar a minha vida e amar prioritariamente a ela. É a minha irmã que está mais próxima de mim, em Cristo Jesus. E quando aquilo veio no meu coração, a primeira coisa quando eu a encontrei foi pedir perdão, né? E disse assim, eu não vou prometer, mas eu prometo a você que eu vou lutar, né, para mudar. E hoje a gente tem vivido assim tempos extremamente difíceis na questão financeira, mas eu acho que a gente nunca foi tão unido, a gente nunca foi tão junto, a gente nunca foi tão companheiro, né, de eu estar deitado na cama e às vezes eu estou triste, ela deita ali do meu lado, ela encosta ali do meu lado, só encosta a cabeça, começa a orar e ela começa a dizer, você é um guerreiro, nós estamos aqui porque você veio para cá, porque você trouxe a gente, é um trator de esteira, e a gente não estaria aqui se você não tivesse vindo, sua filha não estaria casada com um homem de Deus, se você não tivesse aqui, nós não teríamos 2 netos lindos, inclusive um aí está atrás de mim com o Roné, dos Amém. legendários, porque eu quero que um dia ele vai ser um legendário, e isso tem fortalecido muito a minha relação. Eu garanto a vocês e diante de Deus, é algo que tem mais me fortalecido nesse tempo difícil, é estar com ela, é encontrar apoio nela. E eu sei, a Isabel, eu conheço a Isabel. A Isabel é preocupada, a mente da Isabel é de funcionária pública, ela gosta daquele saláriozinho ali todo mês,
E eu sempre fui empreendedor, sempre fui doido, desorganizado, sempre fiz as coisas na base da paixão, e a gente sabe que a paixão muitas vezes leva a gente para lugares ruins, e eu sempre dei muita insegurança para ela em relação à nossa vida financeira. E agora, nesse momento mais difícil que a gente tem passado, ela tem sido realmente coluna para mim. Assim, eu tô cabisbaixo, ela já percebe, encosta ali do meu lado, deita a cabeça e começa. Nós só estamos aqui por sua causa. Você foi quem trouxe a gente para cá. Você sacrificou tudo que você tinha. Nós temos muito orgulho de você. E isso tem me fortalecido a continuar e, ao mesmo tempo, a manter a posição que Deus colocou no meu coração, ali naquele terceiro dia em que eu estava ali junto com aqueles homens, nesse ministério tão lindo, tão maravilhoso, ao qual eu quero, se eu pudesse agarrar, né, pelos pés, amarrar, colocar dentro de um saco e colocar cada um de vocês que eu amo, que estão aqui como convidados, e jogar lá dentro, fiquem aí, eu faria. Mas a gente sabe que para as coisas de Deus nada tem que ser forçado, tudo tem que vir diante da graça do Senhor. Mas assim, eu acho que esse é o meu principal testemunho, né? Deus já tratou muitas coisas na minha vida, tratou adultério, tratou perdão, mas ali, naqueles 4 dias, eu fui tratado na minha questão de meu tempo com Deus, né? O meu retorno ao meu tempo com Deus, a encontrar de novo uma amizade bíblica, né? Que todos que estão aqui, aos convidados que não conhecem, todos que estão aqui caminham, nem a maioria deles a gente nem se conhece pessoalmente, mas é uma amizade que eu não posso descrever para vocês, só realmente fazendo parte para vocês entenderem que amizade Deus tem nos dado em Cristo Jesus. E nessa amizade, ao qual todo dia eu declaro para eles o quanto eu os amo, pode ter certeza que se eu faço isso com vocês, eu faço o dobro com a Isabel hoje. O dobro, o dobro. Eu sempre digo para ela, olhe para ela, você é a minha melhor amiga. E eu quero ser seu melhor amigo, sempre quero ser seu melhor amigo. Nunca deixe de abrir seu coração para mim. Deus falou ao meu coração que eu preciso lhe ouvir. E muitas vezes o nosso ouvido é medicina, né? A palavra de Deus fala que a resposta branda, a resposta certa é como medicina, né? E ouvir e saber dar tempo para ouvir, a gente só vai falar quando a pessoa se cala, tá calma, já abriu o coração dela, e fica muito mais fácil de você lançar palavras que são bênção na vida dela, né? Então, se eu pudesse resumir o meu testemunho, eu resumiria no meu relacionamento com a minha esposa de amizade. A gente, como marido e mulher, a gente não tem que reclamar, nossa intimidade, a gente sempre lutou por isso, nunca foi uma coisa que, apesar das lutas que a gente sabe que todo casal passa nessa área, sempre foi uma área que a gente tratou cara a cara, frente a frente. Eu e a Isabel somos muito transparentes nisso. Mas faltava essa relação de amizade, de ser amigo, de só ser amigo, né? Quando ela é minha amiga e é minha irmã em Cristo, ela é minha amiga e minha irmã em Cristo. Eu não estou olhando para minha esposa. Ela não tem obrigações ali comigo, né? Pelo contrário, eu tenho obrigação com ela como amigo de servir, de ouvir, né? E pode ter certeza que eu faço com algum de vocês, tenho certeza que hoje, né, a partir de outubro de 2025, eu tenho feito com a minha mulher. E eu dou muito, muito graças a Deus por Deus ter me dado a oportunidade de fazer esse ministério junto com alguns que estão aqui. Meu chefe de tribo está aí comigo, está aí ouvindo, eu estou ouvindo ele. Foi um cara que sempre esteve ali ao meu lado, e eu glorifico muito a Deus pelo Ministério dos Legendários. Encorajo a todos que estão aqui, que não conhecem, a fazer. Não que não tenha falhas, né? A gente tem, todo mundo que vai à igreja sabe que dentro da igreja nós temos várias falhas. Se a gente for olhar para homem, todos nós vamos cair, né? Mas a Bíblia diz que tudo que fizerdes, façais como para o Senhor. Então fiquem certos, assim, que é um ministério que veio do coração de Deus restaurar nossa hombridade. Não tem nada a ver com ser mais homem no sentido de macho, ser mais homem no sentido de, como é que eu posso dizer, de posição de eu mando,
mas tem a ver com a hombridade que tem semelhança ao nosso Senhor Jesus Cristo. E eu creio que isso mudou muito o meu casamento, tem mudado muito o meu casamento. Não que ele não tenha falhas, ele continua. Eu e Isabel somos muito transparentes, não tem máscara na minha casa, mas mudou muito a minha relação com ela de amizade. Hoje eu olho para Isabel não mais como a mulher que tem a obrigação de ser a minha esposa, mas como minha irmã em Cristo e como minha amiga. Isso mudou muita coisa na minha visão em relação ao meu casamento. E aconteceu ali naquele terceiro dia, quando eu estava sem conseguir dormir, Deus me trouxe essa palavra de Jonatas e Davi, e trouxe exatamente me lembrando dela. Então, eu quero encorajar vocês, se eu pudesse dizer uma palavra, era assinar embaixo. Se vocês fizerem, eu assino embaixo. Porque realmente é um ministério que vem do coração de Deus para a vida dos homens. Amém. Senhor, Amém. Glória a eu quero Deus. te dar graças pelo privilégio de estar aqui com os meus irmãos. Obrigado, porque as tuas ferramentas são perfeitas, assim como o Senhor usa tantos outros ministérios, como MMI, Aliança, Hombridade. Eu sei que o Senhor tem usado legendários para restaurar a hombridade de cada um de nós. O Senhor tem restaurado a minha, não somente ali naqueles 4 dias, mas durante todos os dias em que aqui juntos, o Senhor tem me ensinado a ombrear com os meus irmãos, a amar os meus irmãos, a sentir o amor do Senhor deles por mim, a nos exortarmos, a nos admoestarmos, a nos corrigirmos uns aos outros. Muito obrigado porque tu tem nos feito ser homens como o Senhor foi. Por isso eu te peço em nome de Jesus que o Espírito do Senhor, que há alguém aqui nessa noite que está passando por alguma luta, por alguma dificuldade, que está enfrentando, Senhor Deus, alguma batalha espiritual, e até pode estar tudo bem, mas que muitas vezes o nosso coração é enganoso e não permite que nós enxerguemos. Eu peço que o Senhor, em nome de Jesus, possa ter falado, ter ministrado ao coração deles através desse testemunho que é muito mais teu do que meu, Senhor, porque é o Senhor que faz. Se dependesse de mim, com o meu coração teimoso, orgulhoso, eu jamais mudaria. E eu quero te louvar, porque um dia o Senhor colocou no coração da Isabel de me inscrever, e o Senhor colocou no meu coração de fazer sem fazer nenhuma crítica, e apenas ir lá e fazer. E como eu fui abençoado, Senhor. Eu quero te louvar por isso, pedir ao Senhor que continue abençoando esse ministério, continue a cuidar da vida do pastor Shep, que recebeu essa visão. Não permita que ele venha assim soberbecer, não permita que ele venha achar que ele pode alguma coisa sem ti, e que cada dia mais e mais o Senhor nos diminua e o Senhor cresça. É o que eu te peço, é o que eu te oro em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Pastor Elton, quer dar uma palavra? É isso Pastor? aí, gente. Deus continua fazendo milagre em nosso meio. Boa noite para todos vocês. Me chamo Wellington Santos. Vocês estão me ouvindo, né? Sim. Você acabou de ouvir um testemunho, e esse testemunho que nós ouvimos não é o último testemunho da face da Terra. Quer dizer que você pode ser o próximo, independentemente do momento em que você está vivendo. Eu não sei o que você que está aqui tem passado por esses dias, mas eu sei da história de uma mulher que carregou um fluxo por 12 anos. 12 anos ela sofria, ela carregava dor. A dor dela era emocional, era social, era espiritual. 12 anos essa mulher vinha sofrendo com tanta coisa. Ela gastou tudo que tinha procurando uma maneira de melhorar de vida. Ela era considerada impura, mas um dia ela ouviu falar de Jesus. E quando ela ouviu falar de Jesus, aqui começou
um alinhamento na vida dela. Ela começou a mudar, porque ela nunca parou. Ela começou a acreditar, ela decidiu: eu não vou parar. Eu vou lutar até encontrar uma maneira de ter a resposta para a minha vida, de viver fluindo. Eu não sei se tem alguém aqui que possa estar igual essa mulher, mesmo cansada, mesmo ferida, mesmo sem ter respostas. Ela decidiu, ela falava consigo mesmo, acreditava: eu não vou terminar a minha vida assim. E ela disse consigo mesmo: se eu tão somente tocar nas vestes dele, eu serei curada. Ela sabe do que vai fazer, não é uma certeza. Ela não está falando: eu tenho certeza que eu vou tocar nas vestes dele. Se eu apenas, mas ela tinha clareza que se ela conseguisse tocar, o que iria acontecer com a vida dela. Isso não foi só um pensamento, isso foi uma ação que ela teve que ter. Ela entrou no meio da multidão, enfrentou tudo que poderia. Tudo aquilo que poderia impedir ela de avançar, ela enfrentou. Porque a fé verdadeira, ela se move dentro de nós. Nem todo mundo que está perto de Jesus, ele está conectado, não. A multidão tocava Jesus, estava do lado de Jesus, estava acompanhando Jesus, mas nem todo mundo queria tocá-la. Até que Jesus perguntou, alguém parou, porque de mim saiu virtude. Tinha tanta gente perto, mas tinha poucas pessoas alinhadas. Qual é o momento que você espera que aconteça na tua vida? Qual é o milagre que você tanto anda esperando? Qual é o milagre que você deseja contar? Seja na área da cura, seja na área da salvação, seja na área do alinhamento, posicionamento. Qual é a tua área? Você ainda não tentou de tudo. Essa mulher, ela tentou tudo o que ela pensou, mas ela ouviu de uma oportunidade. E aqui está sendo oferecido para você uma oportunidade, não para você vestir essa farda laranja. Essa farda laranja, ela não significa nada sem a presença do Espírito Santo. Sem Jesus Cristo na nossa vida, essa farda não passa de nada. Passa Nós, de um pedaço de você está pano. ouvindo que a oportunidade, você pode ser o próximo a estar aqui contando o seu testemunho que nós não conhecemos. Porque o mesmo Jesus que entrou aqui, que entrou lá no Pastor Milton, que entrou na outra casa, em todos os testemunhos que já foram contados e aqueles que você nunca irá ouvir, o mesmo Jesus está falando para você. Vai rejeitar essa oportunidade ou você vai rejeitar a oportunidade? Vai querer mudar de vida? O nosso verdadeiro propósito aqui é dizer que Jesus continua curando, salvando, batizando, restaurando, alinhando. Basta você fazer a sua parte. A mulher ficou 12 anos com fluxo de sangue. Ela continuou acreditando. Eu não sei, talvez eu falo com alguém aqui que esteja nos seus últimos minutos. Está cansado de lutar. Talvez você já falou, eu tentei de tudo. Talvez você não acredita mais. Mas hoje você está ouvindo uma palavra que pode alinhar a sua vida. E nunca foi sobre o quanto você sabe, é sobre quanto você se posiciona. Pega essa oportunidade, garra com Jesus, vem para essa manada, que você pode ser o próximo a estar contando o testemunho aqui. E melhor do que Amém. contar, é viver o testemunho.
que você vai contar. Amém. E para falar isso, nós temos que anotar o nome daqueles que estão dispostos a mudar de vida. Então, com o nome aí no nosso caderno aqui de chamada, todos os visitantes, já Já como anotei 3 vencedores em aqui. Cristo Jesus, Já anotei 3 aqui. escreve o seu nome ou fala o seu nome, vai ser sorteado aquele que participar 3 vezes ou mais e vai concorrer em qualquer lugar do mundo. Um voucher Um voucher Boa para que dá noite. você direito a poder ir você no participar Legendário, do ministério. em qualquer lugar do mundo. Aí você também deve ter um amigo teu, um Igor, vizinho, um pai, um tio. Aí você deve ter alguém que você sabe que precisa de ajuda. baixinho. Você deve conhecer alguém. Todo mundo que está aqui nessa noite conhece alguém. Deus colocou algo dentro de você. Não perca esse momento. Você foi chamado para fazer a diferença nessa terra. Você foi chamado para estar vivendo o que Deus chamou você para viver nessa terra. Então, assim, eu quero Amém. agradecer a presença de todos, queremos agradecer a presença de todos que estiveram aí com a gente. E segunda-feira que vem tem mais. Segunda-feira nós vamos estar ouvindo aí o nosso irmão Ricardo, que vai trazer também o testemunho dele. E assim, eu só queria pedir que vocês estendessem isso para mais amigos, para mais convidados. Se vocês gostaram, tragam mais convidados aqui. Vocês percebem algum amigo que precisa, que realmente tem necessidade de estar fazendo esse movimento, de estar fazendo esse ministério, que vocês convidem e possam estar junto com a gente aqui na segunda-feira. Obrigado aí pela presença do Everton, meu irmão. Obrigado, Milton. Espero ser convidado de novo. Amém. Valeu. Ronald, meu Foi um irmão prazer, amado. Everton. Deus abençoe. Obrigado. Ora, para encerrar, Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, por essa bênção, Senhor, esse testemunho tão abençoado. Podemos receber, se recebemos aqui, Pai, que nós possamos, Senhor, estar sempre colocando o Senhor em primeiro lugar na nossa vida, Pai, que o Senhor esteja abençoando cada visitante aqui, Senhor, que o Senhor esteja abençoando, guardando, Senhor, cada família, Senhor, Senhor, que eles possam, Senhor, estar colocando em tuas mãos, suas vidas em tuas mãos, ó Pai, que eles possam também poder experimentar, Senhor, o que nós experimentamos ali na montanha, ó Deus. Sentir a tua presença naquele lugar, Senhor. Não tem preço que pague isso, ó Pai. Por isso, nós entregamos em tuas mãos, ó Pai. Guarda essa noite, que essa noite seja uma noite abençoada, Senhor, uma noite de descanso, que o Senhor possa, Senhor, estar nos trazendo, Senhor, a provisão em todos os dias. No nome santo de Jesus, nós choramos e te agradecemos. Amém. Amém, Senhor. Amém. Amém, meu Amém. irmão. Deus abençoe, meus irmãos. Boa Amém. Deus noite. abençoe a todos.